Hello guys, how are you? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui nessa atividade aqui, que é uma leitura e compreensão de texto. Então que vocês vão ler, tem dois textos aqui, né? Esse que fala aqui sobre Manaus, e o próximo texto, na próxima página, vai falar sobre Salvador. Então, o segredo então desse texto aqui é que vocês já têm um conhecimento de mundo a respeito da cidade, né? Que é onde é localizado Manaus, então vocês já conhecem um pouco a respeito de Manaus e Salvador. Isso ajuda muito na compreensão de texto em outras línguas. Aí vocês vão destacar palavras que vocês já conhecem, palavras cognatas. Isso vai ajudar muito na questão da tradução do texto e do entendimento e de tirar informações importantes para fazer as questões aqui, né? As perguntas, tudo bem? Então aqui tem essas perguntas aqui, né, que vocês vão retirar então trechos do texto para responder. A primeira, the test talk about. O texto fala sobre o quê? A city, country, company, school. Certo? Então vocês vão ler sobre o texto e depois responder as perguntas. Aí no texto aqui, a segunda parte do texto, né, que é sobre Salvador, né? My second stop in Brazil, Salvador. Também a segunda parada do Brasil foi Salvador, né? The first capital of the country, que foi a primeira capital do país, né? Então, historicamente, Salvador foi uma das primeiras cidades que foi a capital do país, né? Do Brasil. Aí vocês vão destacar expressões, palavras que vocês conhecem, palavras cognatas, para entender mais sobre o texto e um pouco da cultura do Brasil, né? Segundo o texto, Salvador foi essa the predominant influence in several places. Salvador da Bahia is indigenous African, Brazilian, Portuguese. Aí depois de vocês responderem sobre esse texto, aí tem essas atividades extras sobre o simple present, né? Preencha as lacunas abaixo com a conjugação correta do verbo entre parênteses. Então vocês vão responder de acordo com esses verbos que estão em parênteses aqui, né? Vocês vão colocar aqui nas lacunas, flexionar o verbo de acordo com o simple present. Lembrando que a gente só flexiona o verbo na terceira pessoa do singular, né? Que é o he, she e it. Mostrar um pouco aqui explicar um pouco sobre o uso do simple present, né? Para facilitar vocês a fazerem a, os exercícios anteriores quanto os atuais, né? Então, o simple present é um tempo verbal que é indicado para falar sobre ações habituais que ocorrem no presente, né? Então, ações habituais, falar sobre verdades, verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências. Então, tudo isso a gente vai utilizar o Simple Present para falar sobre isso. E muitas vezes o Simple Present apresentam expressões de tempo, né? Os advérbios, né? Como aqui a tabela, né? Now, always, never, today, every day, date, oft, sometime, generally, usually. Tudo isso são alguns advérbios que sempre vem acompanhado com simple present. Como now, agora, always, sempre, never, nunca, today, hoje, every day, todos os dias, daily, diariamente, often, frequentemente, sometimes, às vezes, generally, geralmente, usually, usualmente. Ok? Que temos aqui o uso do simple present em algumas frases aqui, né? Um exemplo. Então, he plays soccer very well. Ele joga futebol muito bem. She loves chocolate. Ela ama chocolate. They go to the school in the afternoon.
Eles vão para a escola de tarde. I always read the newspaper in the morning, né? Eu leio o jornal de manhã. Que temos aqui já um advérbio, né? Identificando que período, né, do dia de manhã. We generally travel to Brazil in December. Geralmente nós viajamos para o Brasil em dezembro. Então tudo em destaque aqui são verbos no simples. Opa. Eu acabei selecionando um advérbio aqui, né? Mas no caso, o verbo é o read. Todos esses são verbos flexionados de acordo com o tempo verbal. Lembrando, pessoal, que a gente só flexiona o verbo na terceira pessoa, que é he, she, it. He, she. Então, geralmente a gente acrescenta s, es ou ies. Aí a gente vai ver algumas regrinhas a respeito disso. Lembrando das regras do simple present, né? A gente pode utilizar o verbo tanto na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Então, como regra geral, pode-se dizer para conjugar um verbo no simple present, basta usá-lo no infinitivo sem o to, com os pronomes I, you, we, they. Então, para os pronomes I, you, we, they, a gente utiliza o simple present. E acrescentar s, is ou is nos casos dos pronomes he, she, it, que é a terceira pessoa. Aqui na forma afirmativa, o verbo to work, né? Quando a gente vai conjugar o verbo flexionar de acordo com os pronomes, geralmente vai sem o to, tá? Então, I work, eu trabalho. You work, você trabalha. He, que é ele, ela e o pronome objeto animal. Aqui a gente adicionou S, né? Então, como regra geral, na terceira pessoa, somente nessas pessoas aqui, nesses pronomes he, she, it, a gente adiciona S. E as outras pessoas a gente não adiciona nada no verbo, permanece igual. No entanto, algumas regras específicas que a gente vai ver aqui agora, né? Então, a flexão da terceira pessoa do singular somente em he, she, it, né? Que estão relacionados com a terminação dos verbos. Verbos terminados em O, Z, SS, CH, SH, X, o que vamos fazer? Temos que acrescentar ES. Por exemplo, o verbo teach, ensinar. Teaches. Então a gente só vai adicionar ES quando for he, she, it. Watch, watches. Push, pushes. Kiss, kisses. Go, goes. Fix, fixes. Certo? Agora, verbos terminados em Y, precedido por uma consoante. Se antes do Y tiver uma consoante, a gente faz o quê? Tira o Y e acrescenta IES. Aqui o exemplo fly, né? Fritar. Fry é terminado em Y e antes tem uma consoante, né? Então a gente vai fazer o quê? Vai tirar o Y e acrescentar IES. Aí fica flies. Ok? Então sempre verbos terminados em Y. E se tiver uma consoante, a gente tira o Y e acrescenta IES. Ok? O verbo fly, que é voar. Fly. Terminado em Y e tem uma consoante L. A gente tira o Y. Opa. A gente tira o Y e acrescenta IES. Ok? Study. Estudar. Terminado em Y, né? Tem aqui o Y. E antes tem o que? A consoante D. A gente faz o que? Tira o Y e acrescenta IES na terceira pessoa do singular he, she, it. E agora, pessoal, tem aqueles verbos terminados só em Y, mas antes, se tiver só uma vogal, a gente não adiciona nada, só S mesmo. Aqui, né? O verbo say, dizer, é terminado em Y, mas antes é uma consoante, é uma vogal, né? Então a gente não faz nada com o verbo, só acrescenta S. O verbo play, terminado em
Y, né? Mas antes tem uma consoante, uma vogal. A gente só acrescenta S. Posição do verbo em afirmativa. Então, a posição do verbo sempre sujeito, verbo principal mais o complemento. Aqui nos exemplos, I live in Brazil. Eu moro no Brasil. He teaches Spanish at the university. Ele ensina espanhol na universidade. Lembrando, como que é he, a gente adiciona es, né? They prefer. She watches. We like. It pushes. Ok? Aqui tem então a tabelinha de regras. Muitos dos verbos a gente tira o S, a gente coloca o S na terceira pessoa do singular. Ok? Como work, works, a gente adiciona o S. Dance, dances. Read, reads. Speak, speaks. Então, na maioria dos verbos, como regra geral, a gente adiciona S na terceira pessoa do singular. Verbos terminados em SS, SH, CH, X, a gente faz o quê? Acrescenta ES, como quis, né? Terminar 2S, adicionou ES. E verbos terminados em com uma consoante e Y, verbos terminados em Y, e antes tiver uma consoante, a gente faz o quê? Tira o Y e acrescenta IES, como study, né? Terminado em Y, e antes tem uma consoante D, a gente adiciona IES tirando o Y. E verbos que é terminado em Y, mas antes tem uma vogal, a gente faz o quê? Só acrescenta S depois do Y. Agora vamos para a forma negativa. A forma negativa, pessoal, a gente vai transformar então o verbo utilizando o auxiliar do e o does. O que são o do e o does? São os auxiliares para a gente utilizar na negativa e também para a gente utilizar para fazer pergunta. Que a gente utiliza no simple present, né? No presente simples, aqui, né? O do a gente utiliza nas pessoas do plural, né? E o does a gente utiliza na terceira pessoa no singular, he, she, it. Aí, como fica na negativa? Vai ficar don't. E aqui, does it. Deixa eu fazer de uma forma mais certinha aqui. Então, a negativa vai ficar don't. E quando for he, she, it, terceira pessoa no singular, does it. Como aqui na imagem. I do not work. Eu não trabalho. Ou você pode dizer I don't work. Eu posso falar assim separado ou posso utilizar a forma contraída. Quando eu junto o auxiliar do mais o not fica don't, ok? Então pode ser do mais o not ou pode ser junto, don't, que é a forma contraída. Junto os dois. O mesmo caso em he, she, it, né? Aqui é does mais o not. Posso falar he does not work ou he doesn't work. Tem o mesmo significado. Ele não trabalha. Ele não trabalha. Então, does mais o not separado, né? E eu posso juntar, fica does it. Que é o auxiliar does mais o not. Does it. Tudo bem? Então, observe na forma negativa do simple present, o verbo sempre é usado no infinitivo sem o to, mesmo quando se trata da terceira pessoa do singular he, she, it. As frases na negativa podem ser escritas de forma completa, do not ou separada, do mais o not ou does not, ou de forma contraída, don't ou does it. Então, como eu fiz lá em cima, aqui tem explicando, do mais o not é igual don't, does mais o not, does it. Então, a estrutura da formação das frases negativas no simple present: sujeito, verbo auxiliar, mais o not, verbo principal e o complemento. Sujeito I, do, o verbo auxiliar mais o not. Então, I do not live in Brazil. Eu não moro no Brasil. He does not teach. Ele não ensina Spanish at the university. Ele não ensina espanhol na universidade.
They don't prefer. Eles não preferem. Então, essa é a estrutura. Uhum. Então, pessoal, essa é a estrutura que a gente sempre vai utilizar. Os presentes simples na negativa, né? De acordo com essas pessoas. Então, vai ser I don't, you don't. He, she, it vai ser does it. We, you, they vai ser don't, ok? Então, essa é a forma do auxiliar mais o not, né? Da forma negativa do verbo do auxiliar do simple present. Então, I don't like, eu não gosto. You don't like, você não gosta. He doesn't like, ele não gosta. She doesn't like, ela não gosta. We don't like, nós não gostamos. We don't like, vocês não gostam. They don't like, eles ou elas não gostam. E agora, a forma interrogativa, pessoal. A gente utiliza o próprio auxiliar para fazer a pergunta, né? Então, assim como acontece nas frases negativas, os auxiliares do mais o does são utilizados para formar interrogativo no simple present. O do é utilizado a mesma coisa sempre com os pronomes I, you, we, they. E o does é utilizado com he, she, it. Como aqui na tabelinha, né? Na interrogativa forma, né? O verbo work. Então, o auxiliar vai lá na frente, pessoal. Então, quando a gente vai fazer pergunta, a gente utiliza o próprio verbo auxiliar para fazer a pergunta. Do I work? Eu trabalho. Do you work? Você trabalha? Em terceira pessoa do singular, does, né? Então, pessoal, as únicas mudanças dos verbos é sempre em he, she, it. Note que o verbo sempre é usado no infinitivo sem o to, né? Então aqui está to work, né, que é trabalhar, mas quando a gente vai utilizar na frase, a gente utiliza sem o to. E quando se trata da terceira pessoa do singular, he, she, it. Ok? Note que o verbo sempre é a posição do verbo em frase interrogativa. Que é a estrutura. O verbo auxiliar vai ser o does ou do. O sujeito, aí se for he, she, it, vai ser com does. He, she, it é com does. E o do vai ser o restante das pessoas. I, you, they, we e assim por diante. Aqui nos exemplos, né, vocês percebem, né? Sempre os auxiliares na frente, né? Para fazer a pergunta. Do I owe you money? Eu te devo dinheiro? Does he teach Spanish at the university? Ele ensina espanhol na universidade? Do they prefer Italian food? Eles preferem comida italiana? Então, sempre, pessoal, olha aqui, né? O does, né? A gente utiliza no he, she, porque é does, por causa do pronome he, she, it. Does he go to the gym on weekend? Ele vai para a academia aos finais de semana? Does she fix her car by herself? Ela conserta o carro dela sozinha? Importante, o verbo to do significa o quê? Fazer. No entanto, o simple present ele é usado como auxiliar. Certo, pessoal? Então, o significado do verbo do é fazer, né? O verbo to do, fazer. Só que no caso, no simple present, ele só é utilizado como um verbo auxiliar, né? Que complementa na formação das frases, negativa e interrogativa. Então, sozinho, ele não tem significado nenhum. Só serve um como um acessório, né? Como um auxiliar, né? Por isso que o do e o does não tem significado. Então, com o do e o does, a gente pode responder com o próprio verbo, né? Com resposta curta, frase afirmativa ou frase negativa. Por exemplo, do you like chocolate? Chocolate. Você gosta de chocolate? Se a pessoa fala que sim, eu gosto, vai ser yes, I do. Sim, eu gosto.
Se alguém faz uma pergunta para você, você gosta de fazer isso? Sim, eu gosto. Então vai ser yes, I do. Se a pessoa não gosta, no, I don't. Do I need a pencil? Eu preciso de um lápis? Sim, você precisa. Yes, you do. No, you don't. Não, você não precisa. Do you both like chocolate? Eles gostam de chocolate? Sim, eles gostam. Yes, they do. No, they don't. Não, eles não gostam. Então, pessoal, observe que sempre a gente utiliza o próprio auxiliar para responder, tanto para afirmativa, que vai ser do ou does, e negativa, don't ou doesn't, para respostas curtas, né? Aqui tem uma tabela, né, de verbos conjugados no simple present, é o verbo amar, né? Então vocês estão vendo aqui, né, que o verbo amar, que é o love, ele só vai ter alguma mudança na terceira pessoa, né? He, she, it. Loves. E acrescenta o quê? O S no final, dependendo da regrinha, né? Agora, quando tiver na negativa, interrogativa, pessoal, como tem a presença do auxiliar aqui, o do, does, ou com not aqui, o does it, eu não preciso flexionar o verbo, não preciso adicionar S na sua terminação. Não preciso porque já tem já o auxiliar para identificar ali, para identificar que é o simple present, que é o presente simples. Deixa eu voltar aqui, olha aqui. Aqui, he, she, it. É nessas pessoas que a gente tem que mudar o verbo, né? Acrescentar uma terminação s. Aqui na forma afirmativa, né? Porque não tem o auxiliar do e does aqui. Agora, quando tem o auxiliar do, que sempre vai ter para negativa e para fazer a pergunta interrogativa, então não precisa acrescentar nada no verbo. Mesmo se foi he, she, it, onde que é obrigado, ok, pessoal? Então, quando tiver o do mais o not, o do ou don't, do not ou don't, ou does ou doesn't, não precisa adicionar nada no verbo, ok? Só vai adicionar quando não tiver esses auxiliares aqui. Então é isso, pessoal. Agora fazer as atividades. Vamos ver se vocês conseguem. Mas creio que sim. Mas qualquer dúvida, estamos aí. Vamos voltar aqui, né? Aqui. Complete agora com os verbos, né? Lembrando que somente tem a mudança em he, she e it. Olha aqui na 2. Aqui é she, né? Então o verbo a gente vai fazer o quê? Adicionar o s. Então a gente vai ser wakes. She wakes. Então she wakes up. She wakes up at 8 a.m. every day. Ela acorda às 8 todos os dias. E aqui na próxima vocês vão completar as lacunas abaixo com o verbo correto, dentro das opções. Então, she usually vai ser call ou calls. Como tem o auxiliar, o terceira pessoa aqui no pronome, né? Terceira pessoa do singular she, ela. Então o certo vai ser essa aqui, né? Com o S. Então é dessa forma que é para vocês fazerem, tudo bem? Aqui na 11, a mesma coisa, vocês vão pegar o verbo e colocar aqui nos espaços, nas lacunas, de acordo com a sua terminação. Só vai ter a mudança em he, she, it, ou quando tiver o sujeito onde eu posso substituir com esses pronomes. Now, turn the sentence below into negative form. Então vocês vão transformar essas opções aqui, né, essas frases em negativo. Vamos um exemplo aqui na A. Do you want to be there? Você quer estar lá? Então vai ser na negativa, você não quer estar lá, né? Vai ser don't you want to be there? E o ponto de interrogação, né? Então é dessa forma.
Aqui, he lives alone. Aqui, como é terceira pessoa, né? Adicionei S no verbo. Ele vive sozinho. Agora, como vai ter um auxiliar na negativa, eu não preciso adicionar o S. Vai ser assim. Ele não gosta de morar, ele não vive sozinho, né? Então, vai ser he doesn't. Deixa eu afinar essa caneta aqui. Então, he doesn't. Como tem esse auxiliar aqui indicando o tempo verbal, a forma do tempo verbal, não precisa adicionar o S aqui, né? He doesn't live alone, ok? Então vocês vão transformar todas essas frases na negativa utilizando o tempo correto, ok, pessoal? Vamos lá, qualquer dúvida, só está me chamando.